Fala, galerinha do YouTube! Nessa aula a gente vai ver um resultado chamado Teorema do Confronto. Ninguém vai brigar com ninguém não, fica tranquilo, a gente vai ver um resultado que permite que a gente resolva alguns limites que num primeiro momento com aquelas técnicas diretas você não consegue resolver. O Teorema do Confronto é um resultado que você consegue deduzir qual é o resultado de alguns limites que atendem a alguns critérios específicos. Exige um pouquinho de raciocínio, mas você é muito espertinho e vai conseguir. Dá uma olhadinha, eu separei aqui o chamado Teorema do Confronto, para a gente dar uma lida como isso aqui funciona. Em alguns lugares você vai encontrar isso aqui chamado Teorema do Sanduíche, o autor devia estar com fome, mas você vai entender o que estava acontecendo. A gente tem assim, imagine que por acaso a gente tenha três funções. A função que eu chamei f de x, g de x, h de x, e essas funções elas estão ordenadas para todo o domínio. O que isso significa? A f é sempre menor ou pelo menos igual que a g de x, e a g de x é sempre menor ou pelo menos igual que a h de x. E isso vale para praticamente todo o domínio. Está escrito assim, ó, quando x está próximo de A é o ponto que eu vou analisar o limite, exceto possivelmente em A. Por que exceto possivelmente em A? A gente já analisou em alguns casos aquela ideia intuitiva de limite. Para existir limite, eu não preciso saber o que está acontecendo no ponto, basta eu analisar a vizinhança. Então, se o critério que eu estou querendo não se atende no ponto, isso não faz a menor importância, porque o que eu vou analisar é a vizinhança. Lembre-se disso, que isso é chave para a gente entender limite. Agora, imagine que além das funções estarem ordenadas, acontece alguma coisinha, que é, quando x tende a função f de x e a função h de x, que são as funções extremas, elas tendem ao mesmo valor que é L. O que o teorema vai nos garantir é que a g de x, que é a função intermediária, ela também tende a L. Eu não vou fazer aqui a demonstração, talvez um dia eu faça um curso de análise matemática e coloque um monte de demonstração. Talvez vocês me pedirem, eu até faça as demonstrações de alguns resultados. A gente já vai entender como que esse teorema é utilizado para resolver alguns limites que são bem interessantes. Então, dá uma olhadinha num primeiro que eu separei aqui para vocês, que é esse aqui. É o limite de x tendendo a zero de x² vezes seno de 1 sobre x. É um limite que é bem complicado de resolver. Você pode tentar resolver por qualquer uma das técnicas que a gente já viu. Você pode resolver pela técnica de multiplicação pelo conjugado, que nem existe aqui, remoção de indeterminação, desenvolvimento ou qualquer outra que a gente viu, mas você vai perceber que você não vai conseguir resolver. Então a gente vai tentar usar o teorema do confronto. Para a gente utilizar o teorema do confronto, o que eu preciso fazer é limitar uma dessas funções em termos de outras duas, e essas outras duas elas precisam ter um limite igual. Parece uma coisa bem difícil de fazer, o que na verdade é um pouquinho complicado, mas os exercícios selecionados, eles são como uma luva, funciona certinho o teorema do confronto. Ele é usado, na verdade, só para um ou outro exemplo, que vai ter um exemplo na próxima aula bem importante chamado limite fundamental, que utiliza o teorema do confronto. Como que isso aqui funciona? Vamos dar uma analisada na seno de 1 sobre x? Primeira coisa que a gente pode perceber, ó, quando x tende a zero, vamos analisar isso daqui. O que acontece com 1 sobre x? Isso aqui tende a infinito. Porque à medida que você tende a zero isso aqui, 1 dividido por zero tende a infinito. Então, o que a gente está tendo aqui é isso daqui, ó. Coloquei entre aspas seno de infinito, justamente porque infinito é um conceito, né, que não existe, não é definido seno de infinito. Então eu coloquei que é seno de infinito. Esse resultado está tendendo a infinito, vamos colocar assim. E a minha dúvida é, quanto vale, afinal de contas, esse seno no infinito? Vamos colocar assim. Você vai perceber que a gente não sabe quanto vale. Se você lembrar da função seno, a função seno é uma função que ele vai assumindo vários valores. A gente assume alguns valores, o seno dá 0, outros dá 1, outro dá menos 1, outro dá valores intermediários. Mas a gente pode concluir algumas coisas sobre a função seno. Se você for perceber, a função seno nunca dá valores maiores do que 1 para o conjunto dos números reais. Você sempre tem valores até 1 no máximo, e até menos 1 no mínimo. Não tem como o resultado do seno dar 2, menos 2 e assim por diante. Lembre-se lá das suas aulas de trigonometria básica, né? O que a gente pode dizer é que a função seno é uma função limitada. Ela vale num determinado intervalo. E eu vou escrever aqui uma característica, olha só.
Por mais que eu não saiba o quanto vale seno de 1 sobre x para x tendendo a zero, eu sei que lá no infinito, dentro de menos 1 até 1, ele está. Isso com certeza você tem que concluir, porque acima de 1 ele nunca vai estar, independente do valor que você colocar aqui, abaixo de menos 1 ele também nunca vai estar. Então a gente consegue perceber que essa função ela é limitada. Olha só, já encontrei uma função que é limitada por outras duas. Estou quase atendendo o teorema do confronto. O interessante é que eu faço aqui, surge essa função, que é x² vezes seno de 1 sobre x. E olha como é simples fazer isso. Quando eu multiplico todos os termos por x², olha o que eu obtenho. Menos x² é menor ou igual a... x² vezes seno de 1 sobre x menor ou igual a x². Olha o que eu acabei de fazer. Acabei de colocar essa função entre outras duas, assim como está lá no teorema do confronto, que a gente vai lembrar aqui. Olha só. No teorema do confronto eu dizia assim. A função ela tem que estar entre outras duas. Entre f de x e entre h de x. Foi o que eu fiz. Atendi já o primeiro critério do teorema. Agora, na sequência, tem uma condição a mais que você precisa atender. Você precisa mostrar que nessa construção que você fez, necessariamente os dois limites, tanto de f como de h, tendendo ao valor de a, eles são iguais a um valor igual. E aí a gente conclui. Vamos dar uma olhadinha se isso acontece? No caso, um deles é esse aqui, ó, x tendendo a zero de menos x². Quando x tende a zero, isso tende a zero. E o outro é o limite de x tendendo a zero de x², que também dá zero. Como esses dois dão zero, isso aqui já é o suficiente para a gente mostrar que esse resultado ele também é igual a zero. Porque a gente atendeu o teorema do confronto. Talvez você não consiga perceber exatamente como que o teorema do confronto funciona. Mas a gente vai dar uma olhadinha naquela coisa que eu adoro bastante, que é um software exatamente agora. Vamos dar uma olhadinha? Eu estou aqui para vocês com o Wolfram de novo, para quem lembra como acessa da wolframalpha.com. Eu vou plotar aqui os gráficos para você dar uma olhadinha no que está acontecendo. Então, a gente coloca plot, eu vou plotar a função x², a função menos x², e veja que eu separo por ponto e vírgula, e a outra função que é x² vezes seno de 1 sobre x. Vamos ver se é isso aqui. Plotou alguma coisa, ó, dá uma olhadinha que ele está calculando. Estou plotando as três, está certo, então vamos ver como ficou o gráfico. Olha só o que aconteceu, que legal. Dá para perceber exatamente a característica do teorema do confronto. Em azul, a gente consegue verificar a função x². Em, sei lá, cor que é isso, parece um rosa, você verifica a função menos x². E em amarelo, a função x² seno de 1 sobre x. E veja só que essa função, ela sempre está entre as outras duas, justamente porque as outras limitam essa função. Como essas duas elas fecham aqui, porque as duas tendem a zero, a gente acaba concluindo, por inferência ou por dedução, né? Na verdade, que x² seno de 1 sobre x quando x tende a zero também dá zero, que é o resultado que a gente queria. Viu só que legal? Opa! Que legal! Que legal! Agora sim, viu só que legal? Essa que é a ideia da função do teorema do confronto. Ele permite que a gente verifique bem isso daqui. Tire, de uma forma dedutiva, outros limites. A gente vai ver na aula que vem o limite fundamental seno de x sobre x, um dos mais importantes do cálculo. Me espera lá. Tchau!